E aí pessoal, beleza? E sejam bem-vindos outra vez a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e esse é um vídeo que eu tenho um enorme prazer em gravar, porque eu vou falar de personagens que acompanharam a minha infância sem praticamente estar na minha infância. Ficou confuso? Mas não é confuso, vocês vão entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu cresci lendo quadrinhos, como já falei milhares de vezes. Eu cresci dando preferência para quadrinhos de super-heróis. Mas é claro, ia passando muitas coisas pelas nossas mãos quando éramos meninos. Muita coisa passava pelas nossas mãos. E nós víamos em várias das revistas que líamos. E quando eu digo nós, eu estou falando de mim e daquele ciclo de amizades que eu tinha. Os meus amigos na época que, como eu, gostavam de ler quadrinhos. E nós víamos em várias das revistas anunciando uma revistinha que nós considerávamos muito curiosa. Nós ficávamos nos perguntando do que está se falando, que era Mortadelo e Salaminho. A gente ficava, cara, mas quem são esses personagens, né? Que tipo de personagens são? A gente ficava muito curioso. Só que nunca chegava às nossas mãos, nenhum de nós nunca conseguia uma edição dos tais Mortadelo e Salaminho pra gente ler. Parecia patente, parecia flagrante que era humor. Inclusive, na época, a gente achava que eram personagens nacionais, que eram personagens criados aqui no Brasil. E que as histórias eram 100% nacionais. Porque simplesmente não tínhamos contato. Nunca encontramos na banca. Eu acho que na época já não era mais publicado, já não estava mais em banca. E nós não encontrávamos na banca para comprar, nem ninguém conseguia. Ficávamos apenas vendo os anúncios em revistas mais antigas que chegavam às nossas mãos. Até que certa vez ali, talvez pelo meio dos anos 80, por aí, não me recordo direito, 80 e tantos ali, um amigo meu conseguiu uma edição do famoso Mortadelo e Salaminho, famoso para nós, pelo menos na época. E cara, foi uma festa, né? Todo mundo queria pegar a edição daquele menino para poder ler e saber, afinal de contas, quem era Mortadelo e Salaminho, né? Estamos falando de uma época aí que não se tinha internet, não se tinha onde pesquisar. E a gente foi ler e não decepcionou. Embora fosse voltado para o humor e todo mundo ali amasse mesmo, eram super-heróis, não decepcionou, ao contrário, a gente achou engraçado, a gente achou bacana. Mas foi a única edição que chegou às nossas mãos, essa que ficou com esse meu amigo aí, que foi ele que conseguiu, e que um tempo depois, eu não sei, ele negociou, ele fez alguma coisa, um tempo depois não estava mais nem com ele. E então aí, né, muitos e muitos anos mais tarde, eis que eu começo a encontrar edições do Mortadelo e Salaminho, e quando eu encontrei, não pensei duas vezes, comecei a comprar, óbvio. E esse vídeo é isso, eu vou mostrar todas as edições que eu tenho de Mortadelo e Salaminho. De cara vocês já podem ver que eu tenho em dois formatos de duas edições diferentes e dois tratamentos diferentes que ele recebeu. Eu vou começar primeiro pelas aqui, pelo formatinho. São edições da RGE, que era quem publicava na época. A revista que o meu amigo acabou arrumando quando nós éramos meninos era da RGE, era desse estilo, do formatinho. Eu tenho aqui a número 33 do Mortadelo e Salaminho. Infelizmente alguém achou de escrever, é muito comum na época. Essa é uma edição de 73, né? Uma edição publicada em 73. E você começa a ler as histórias, você começa a perceber de cara que são personagens muito simpáticos, cuja leitura lhe agrada. Mortadelo e Salaminho, é claro, é pastelão, é humor o tempo todo. São personagens criados pelo Francisco Ibáñez. Se não me engano, tem até uma animação deles. Cara, eu não tenho... Tem uma animação do Mortadelo e Salaminho, um filme de animação. Parece que tem também, você encontra no YouTube até. Tem alguns
alguns desenhos, acho que eles chegaram a ter um desenho animado além de um filme de animação, não tenho certeza absoluta, mas parece que é assim. Eles são muito conhecidos, né? Durante muito tempo foram muito populares na Europa, principalmente ali Espanha, França também, pelo que eu me lembro, pelo que eu fiquei sabendo, né? Hoje em dia eu não sei dizer como está a popularidade deles, mas eu acho que já provavelmente já não é mais a mesma coisa. Não, quando eu fui dar uma pesquisada, eu não encontrei tanto material de referência mais contemporâneo. Mas de qualquer maneira, eles eram tremendamente conhecidos lá fora e aqui no Brasil não tiveram essa popularidade toda. Eu não sei quantas edições duraram as revistas dele, mas eles com certeza não tiveram a mesma repercussão. Esse nome, Mortadelo e Salaminho, eu creio que é meio que um aportuguesamento. Não posso afirmar com certeza, mas eu acho que é. Eu não acho que no original seja este o nome. Se alguém aí sabe, se alguém aí se deu o trabalho de pesquisar ou simplesmente sabe e quiser me corrigir, me dar essa informação, por favor, eu agradeço, mas eu acho que isso é mais uma adaptação para o Brasil. Depois eu tenho o número 41, Mortadelo e Salaminho, número 41. Eles são agentes da TIA, né? Eles são agentes secretos de uma espécie de CIA atrapalhada, né? Uma agência secreta aí. E, cara, as histórias são hilárias. Eu diria assim, o humor do Mortadelo e Salaminho envelheceu bem. Não é um humor que hoje você lê e acha... Tipo, é muito sem graça porque as piadas estavam muito focadas em outro tempo, em outra época. Não. É um humor gostoso. Claro que hoje em dia não há mais nenhum senso de novidade nessa ideia de parodiar agências secretas e neste humor todo pastelão. Mas mesmo assim, é um humor gostoso de se ler, cara. A Mortadelo e Salaminho é uma ótima publicação. Vale a pena comprar não só pela nostalgia, não só pelas edições serem mais antigas, mas porque você se diverte lendo. Depois eu tenho o número 44, todas essas edições, lembrando, são da RGE, anunciando aqui, assista King Kong, a maior produção do cinema, olha isso. Essa edição aqui é de 77, na verdade eu acho que naquela primeira edição, inclusive, eu passei a data errada, gente. Deixa eu conferir aqui. Não, naquela ali eu não encontrei outra suspeita de data não, talvez... Não, eu falei errado sim, ó. Essa primeira edição é de 76. A segunda edição, sempre há tempo de se corrigir, né? A segunda edição tá sem o meu expediente aqui para eu ver. Essa terceira é de 77. Anunciava o Pimentinha, aqueles anúncios que eu falo que hoje em dia seriam treta total, né? Defesa pessoal e outras coisas em revista para criança. Isso sem falar na enganação básica, né? Mas hoje em dia tudo dá treta e isso daria treta. Na verdade, é um humor inocente, anunciando o sítio do Pica-Pau Amarelo. É um humor inocente, cara. É um humor bobo, Mortadelo e Salaminho. Mas eu suspeito que hoje em dia eles ainda teriam inimigos. Esse anunciava grátis o calendário do bom aluno. Olha só, nem imagino como era isso. E por último, no número 52, temos essa capa, que eu acho a mais legal de todas dessas edições da RGE. Novamente um anúncio do sítio do Pica-Pau Amarelo. E essa edição aqui é de 78. São todas bem antiguinhas. Anunciava o Mandrake. Tinha suas histórias. As histórias, em sua maioria, eram bem curtas. Olha esse almanaque do fantasma, cara. Que show! As histórias, em sua maioria, eram bem curtas, bem curtinhas, mas carregadas de um humor que era o tempo todo, sabe? Tudo que eles faziam soava engraçado. Tudo que acontecia na história... não tinha nexo, não tinha senso e você estava sempre esperando para ver a próxima bobagem que ia acontecer. Depois dessas edições da RGE, acabaram caindo na minha mão estas aqui, que eu nunca imaginei que haviam existido. É um formato mais luxuoso, digamos que principalmente para a época, né? É um tratamento mais luxuoso. São revistas de tamanho grande, com belas capas cartonadas,
um papel de mais qualidade, não é um papel jornal. A editora é a Cedibra. E essas revistas, curiosamente, essas edições, elas também, cara, olha só que legal, ó. Elas também foram publicadas aqui no Brasil nos anos 70, pelo que eu consegui descobrir aqui. O que é curioso, porque eu fico pensando, olha só essa aqui, ó. Onde é que tá ali? Vamos tentar encontrar. Agora fugiu aqui. Poxa, agora eu não encontro o negócio, só porque eu falei. Mas aqui nos copyrights tem uma pista. Mas elas foram publicadas nos anos 70. E nos anos 70 elas também estavam sendo publicadas pela RGE. Então, o que eu não sei ao certo é se eram edições que passaram a ser publicadas quase que ao mesmo tempo que as da RGE, talvez por ser outro formato e tal, uma outra proposta. A Cedibra tratava essas edições aqui como livros, tá? Ela chamava de livros. Ou se simplesmente pegou a partir do momento que talvez a RGE tenha parado de publicar. Essas aqui eu ainda não li, todas estão na minha pilha de leitura. São edições que eu fiquei maravilhado quando eu vi, porque para a época o tratamento da revista, o tratamento gráfico é muito bom. A colorização tá ótima, as páginas enormes assim, ó, ajudam muito a você admirar a arte. Isso sem falar nas histórias que, como eu disse, elas são nitidamente material realmente feito para fazer você rir, para fazer você se divertir. Depois eu tenho essa daqui, Os Diamantes da Grã-Duquesa. Olha a capa, que show! É uma edição muito bonita também. Temos aqui, ó, nossos copyrights. Alguém pode estar me perguntando agora, pode estar se perguntando se eles são personagens espanhóis, se são personagens de origem francesa. Eu vou ter que confessar que eu não sei, eu não tenho certeza. Como eu sempre digo nesse canal, eu encaro os quadrinhos como diversão, eu não encaro os quadrinhos como fonte técnica, eu não encaro como a ideia de ficar pesquisando. Às vezes eu faço uma pesquisa aleatória aqui e ali, então eu não tenho certeza se eles são de origem espanhola ou francesa. Eu acho que o Francisco Ibáñez é espanhol, eu acho que eles são, né, quadrinhos de origem espanhola. Mas eu não me arriscaria a afirmar, porque eu não vou ficar fazendo afirmações sobre coisas as quais eu não estou certo. O que eu sei dizer é que é muito gostoso ler os quadrinhos do Mortadelo e Salaminho. E que essas edições grandes aqui, cara, essas grandes edições grandes eu adoraria ter encontrado na minha época de menino. Eu acho que eu teria guardado elas até hoje. Eu tenho muita coisa de quando eu era menino na minha coleção. E essas eu acho que, mesmo não se tratando de super-heróis, que eram o filão que eu amava na época, eu teria guardado. Depois nós temos Mortadelo e Salaminho contra Chapô, o Pirado. Essa aqui é muito doida também. Ah, tá aqui, ó. Foi por isso que eu falei aquela hora. Essa tem uma data no copyright, ó, 71. Essa aqui é a única que eu já li dessas edições em tamanho grande. É a única que eu já li. E é bastante legal. Eu não sei dizer qual é a natureza dessa coleção da Cedibra, entendeu? Eu não sei dizer se, tipo, ela se tratava de publicações da revistinha, vamos dizer assim, regular, que eles preferiram publicar em tamanho grande. Se eram edições especiais, que também eram publicadas assim lá fora, na Europa, e que a Cedibra trouxe para publicar aqui assim. Eu não sei dizer isso.
O que eu sei dizer é que eu achei o tratamento dado a ela muito bom. Eu achei a qualidade muito legal. Eu fico imaginando chegar na banca e encontrar isso aqui, ou se era vendido apenas em comic shops e feiras. Comic shops não eram tão comuns na época, né? Mas aconteciam. O que eu sei dizer é que pra época, cara, é um trabalho de luxo, né? Um trabalho de luxo realmente. Ó, isso também tem uma data de copyright, 72. Essas páginas enormes assim são muito legais. E eles se metem em muita confusão, absolutamente nada do que eles tentam fazer dá certo de primeira. O chefe deles, Natia, é um pobre coitado, ele sofre demais com esses dois. Eles vivem usando seus disfarces, né? O Mortadelo, que é esse cara aqui, até faltou dizer isso, né? Este é o Mortadelo. Este é o Salaminho. E o Mortadelo é o cara dos disfarces, ele pode praticamente se transformar em qualquer coisa. Nunca ficou claro pra mim se nessas transformações dele ele só se fantasia ou se ele conseguia realmente virar, ele conseguia realmente se tornar aquelas coisas, se ele podia realmente ter o poder de virar objetos ou animais. Isso nunca ficou muito claro pra mim. Mas é esse o grande poder dele. Só que isso não ajuda em nada, porque o cara é um fanfarrão atrapalhado que mais cria problemas do que ajuda. Essa série de capas dessas edições grandes da Cedibra, cara, são maravilhosas. São muito lindas essas capas, eu curto demais. E como eu falei, a Cedibra tratava como livros. A Cedibra, se você for ler ali dentro, o expediente e tal, eles tratavam como livros. Eram tipo livros da Cedibra. Né? Eles não davam o tratamento como se fossem meros quadrinhos. E, de certa maneira, podemos considerar até que não eram para a época, né? Podemos considerar que eram realmente edições muito especiais, que eram realmente livros, se comparado ao que se publicava na época. Hoje em dia é tão comum a edição de capa dura e essas coisas que todo colecionador adora, que eu confesso que a mim não me interessa tanto. Eu não costumo comprar quadrinho porque ele tem capa dura, porque ele é edição de luxo. A maior parte dos quadrinhos contemporâneos não me interessam também. Né? Eu parei no tempo no que se refere a ler quadrinhos, mas esses aqui eu ainda consigo gostar pra caramba. E eu sou feliz demais por não só finalmente ter conseguido conhecer mais a respeito desses personagens que tanto assombraram a minha infância sem que eu tivesse as informações adequadas, como de poder ter todas essas edições que eu nunca imaginei ter. Queria deixar isso com vocês, queria compartilhar com vocês essa minha alegria, queria mostrar para quem por acaso não conhece, e se você gostou, já sabe, deixa like.